Olá, boa noite. Crise na educação, a falta de incentivo do governo em cursos de licenciatura e o baixo salário pago desmotivam novos professores. Equipe Tucano da UFA é premiada na competição SAE Brasil Aerodesign. E mais, o andamento da campanha da febre aftosa nas fazendas da região. A ação vai até o dia 30 de novembro em bovinos de 0 a 24 meses. É agora no TVU Notícias. A equipe Tucano Aerodesign da UFO foi premiada na competição SAE Brasil Aerodesign. O projeto de extensão da Faculdade de Engenharia Mecânica existe desde 2001. Esta é a Lígia. Apesar do nome de mulher, Lígia é um bimotor elétrico da classe micro. E logo ao lado fica a Eleonora, uma aeronave com motor a combustão classe regular. Os modelos foram criados por estudantes da equipe Tucano Aerodesign. Eles participaram da competição SAE Brasil Aerodesign em São José dos Campos. Essa competição ela é muito importante para os alunos de graduação, principalmente, porque ela abre oportunidades de conhecer como é feito um projeto aeronáutico, do início ao fim, e de conhecer engenheiros, de fato, da indústria, seja Embraer, seja empresas terceirizadas ou empresas menores que realizam tarefas mais específicas. Além disso, oferece um ambiente muito competitivo, muito salutar, de fato, para que a gente possa construir a nossa aeronave, projetar ela desde o zero e realizar os voos em competição para todos os engenheiros e toda a comunidade ver o nosso projeto, certo? E é muito recompensador você ver que você consegue desenvolver um projeto do zero com alunos de graduação e, de fato, o avião ser premiado, a gente conseguir prêmio de melhor projeto na categoria. Em 2014 e 2015, a Tucano Aerodesign conquistou na SAE Brasil o segundo lugar nacional na categoria micro e em 2016 alcançaram o quarto lugar geral da classe regular e prêmio de melhor projeto e menor caixa. Durante o jantar de premiação, nós ganhamos 2 menções honrosas para a classe micro, que foi a de menor caixa de transporte para aeronave cargueira e o melhor projeto do ano para a classe micro, que segundo a visão dos engenheiros da Embraer, o nosso projeto foi aquele mais bem otimizado durante a fase de projeto mesmo. E enquanto na regular nós conseguimos um prêmio que a gente almejava já fazer alguns 2, 3 anos, que foi entrar entre os 5 primeiros, a gente ficou em 4º lugar geral. No começo de 2016, a equipe Tucano Aerodesign completou 15 anos de existência. Atualmente participam 25 alunos, sendo 10 da classe micro e 15 da classe regular. 15 anos é muito chão, inclusive eu como ex-aluno aqui da universidade, eu participei da equipe no ano de 2003, 2004, então passado 10 anos eu agora estou como tutor da equipe, é uma satisfação tremenda e como dito, a gente não está na equipe Tucano, a gente é a equipe Tucano, então é uma coisa de sentimento e muito valoroso aí para nós. A equipe Tucano Aerodesign é um projeto de extensão da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFO. O estudante Bruno explica que para a execução dos projetos, a equipe conta com o apoio da universidade e de patrocinadores. A equipe ela chegou onde chegou hoje por conta dos patrocinadores. O apoio deles é fundamental e a gente convida todo mundo que quer ajudar o projeto a participar e ajudar a gente nesse sentido de patrocínio, que a gente precisa muito e depende exclusivamente disso para fazer os nossos aviões. Parabéns a toda a equipe e muito sucesso nas próximas competições. Métodos que contribuem com habilidades no ensino superior. Esta foi uma das atividades da oficina estratégica ministrada na UFO para o desenvolvimento do conhecimento. Confira. A oficina voltada para professores da Universidade Federal de Berlândia abordou estratégias no desenvolvimento do conhecimento. A atividade faz parte de um projeto maior da diretoria de ensino da instituição. Os participantes tiveram ainda a oportunidade de trocar experiências. São editais que foram lançados pela diretoria de ensino da Pró-Reitoria de Graduação da UFO. Então, professores submetem projetos para esses editais com o objetivo de trazer diversos tipos de metodologias junto a outros professores.
onde, através de rodas de conversa, de oficinas, diversos tipos de possíveis encontros, professores discutindo, refletindo, inclusive lamentando-se sobre os problemas que encontramos em sala de aula, que vivenciamos. 19 docentes se inscreveram para participar da oficina. No encontro entre professores foram discutidas principalmente as soluções relacionadas às didáticas adotadas nas salas de aulas. As estratégias, elas são muito focadas nas chamadas metodologias ativas, que colocam em foco, no processo de ensino-aprendizagem o aluno como um agente bastante importante, na busca do seu conhecimento. Então, ele é motivado a participar do processo, seja por meio da discussão daquele assunto que está sendo debatido em sala de aula, a exposição dos seus argumentos, a persuasão, o convencimento, o respeito e a tolerância a opiniões que são diferentes, das suas. Então, o aluno ele participa bastante de maneira ativa nesse processo. Os participantes tiveram ainda a oportunidade de trocar experiências. É levantada uma problemática e um colega traz uma solução para esse problema. Então, é um momento de pensar de maneira como universidade mesmo, Posso não ter a solução para um problema, mas eu tenho um colega que já passou pela mesma situação e já conseguiu, pelo menos, contornar de maneira parcial ou total, esse problema. E aqui é um momento de troca de experiências também, Então, são professores mais novos, que têm menos experiência na carreira, com aqueles mais antigos. Então, é um momento mesmo de troca de experiências. Este professor, que está na UFA há vários anos, ressalta a necessidade da oficina. Os anos 20, 25, 30 anos de academia ainda é um aprendizado contínuo e essa oportunidade muito grande de você até ouvir novos conceitos, ouvir mudanças, ouvir redirecionamento de distâncias, ouvir redirecionamento da sua atuação profissional, que também os estudantes mudaram, Se eu pensar hoje, quando eu comecei até hoje, houve uma mudança muito grande dos estudantes. Então, se o público mudou, exige que você, profissionalmente, como professor, também haja essa mudança. Após o encerramento, o objetivo é reunir os pontos discutidos para desenvolver uma possível nova edição. A ideia é que, com essas vivências que eu, como a coordenadora do projeto tive, é que agora especifique, melhore, o que deu certo, o que pode ser melhorado, para que, se acontecer um novo edital, a gente entre em contato com os colaboradores, porque eu tive colaboradores que me ajudaram nesse projeto, para lançarmos um novo. Então, vamos esperar que exista esse novo edital para o ano de 2017 e 2018. Profissão professor. Dados divulgados pelo MEC revelaram que a atividade enfrenta graves problemas no país. Por falta de incentivo, os cursos de graduação e licenciatura recebem desde 2010 o mesmo número de alunos. Um dos motivos é que a média dos salários pagos no Brasil é menos da metade do que recebe um professor em outros 46 países. Daniel ensina história na rede estadual desde 2009. Em 2013, ele viveu um drama dentro de uma escola na periferia de Ribeirão das Neves. Depois de conversar várias vezes com a direção da escola e com a família de um estudante que não aceitava regras, ele acabou entrando em conflito com o adolescente dentro da sala de aula. Teve um dia que ele estava jogando um baralho, dentro da sala, em que eu fui pegar o baralho. No que eu fiz o movimento para pegar o baralho, o aluno se levantou e veio para cima de mim para me agredir. Eu instintivamente me defendi, dei uma cabeçada na cabeça dele e aí a partir desse momento eu perdi toda a minha razão. Daniel conta que além da violência na sala de aula, o professor no Brasil tem uma carreira desmotivante, com os salários baixos, os problemas disciplinares e o trabalho que leva para casa, com os planos de aulas, diários, fichas avaliativas e outros formulários. No Brasil, o professor é uma subprofissão. Uma pesquisa internacional mostrou que os professores brasileiros ganham menos e trabalham mais do que nos outros 45 países em que o questionário foi aplicado. A média do salário do professor brasileiro que trabalha com educação básica é de cerca de $12.300 por ano, enquanto que nos outros países o valor chega a $28.700. No tempo de trabalho, o professor brasileiro trabalha 2 semanas a mais.
As condições de trabalho levam ao aumento do desinteresse pela profissão. De acordo com o Censo de Educação Superior 2015, divulgado pelo MEC no início do mês, os cursos que habilitam quem leciona nos anos finais do ensino fundamental estão com matrículas estagnadas desde 2010. Matérias importantes como Química e Física têm os índices mais baixos. Em consequência disso, hoje no Brasil, 68,7% dos professores que lecionam Física não têm licenciatura na disciplina. Em Química, o índice é de 46,3%. 42% dos professores de português e 51,3% dos professores de matemática também não têm formação específica. Quando eu abro a internet e falo, um professor foi agredido, um professor aconteceu isso, eu não preciso estar lá na cena, mas está falando de um colega meu. Então esse sofrimento vem impactando muitas vezes o dia a dia do professor. Com os professores desmotivados, os alunos também acabam abandonando a escola. No Brasil, 75% dos jovens entre 20 e 24 anos não frequentam a faculdade. Colocam que o professor tem que motivar o aluno. E quem motiva o professor? Annalise trabalhou no ensino básico por 27 anos e há 8 anos é professora na UFMG. Ela conta que a realidade do professor universitário no país também não é fácil. Neste momento, na Faculdade de Educação, nós já não temos internet, nós já não temos verba para bolsas de estudos, nós já não temos, nós ficamos durante um bom tempo com os telefones não funcionando. A professora lamenta a situação da educação no Brasil e faz críticas à PEC 241, que já foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados e que vai congelar os recursos em áreas como a saúde e educação nos próximos 20 anos. Agora com a PEC 241, com o congelamento aí das verbas do investimento em educação pelos próximos 20 anos, ao que tudo indica, o caos está instituído. O Ministério de Educação informou que a reforma do ensino médio é prioridade e que houve um crescimento do salário dos professores, mas que os reajustes dependem dos estados e municípios. Hora de saber como fica o tempo amanhã, quinta-feira. Em Uberlândia, a mínima prevista é de 21, mas ao longo do dia os termômetros podem marcar 31 graus. O tempo fica parcialmente nublado e pode chover. Veja no mapa a previsão para outras cidades. Em Ituiutaba, a temperatura varia entre 24 e 35 graus. Céu nublado e pode chover a qualquer momento do dia. Mínima de 21 e máxima de 33 graus em Ibiá. A previsão para amanhã é de tempo nublado com possibilidade de chuva à tarde. Possibilidade de pancadas de chuva também à tarde em Sacramento. A mínima prevista para esta quinta-feira é de 21 e a máxima de 32 graus. Mínima de 21 e máxima de 34 graus em Vazante. A previsão é de chuva à tarde e à noite na cidade. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Volta, te imploro, não me deixe aqui ligada, sozinha com a casa iluminada, desperdiçando assim a minha luz. Se liga, meu amor, me desliga, por favor, não posso suportar tamanha dor. Se liga, use a energia de forma consciente, o planeta agradece. Volta! Segundo o Instituto Mineiro de Agropecuária, Uberlândia tem um rebanho de aproximadamente 229.600 animais. Até o dia 30 de novembro, o IMA promove a campanha de vacinação contra a febre aftosa em bovinos de 0 a 24 meses. Nilson tem no rebanho cerca de 300 animais Nelore e Nelorado. Todo ano o produtor vacina o gado contra a febre aftosa. É importante, né? Pra gente exporta, né? Tem exportação, Brasil, então é importante estar vacinando. O produtor aplica as vacinas. Ele conta que o processo é simples. Acho que tinha que ter mais apoio do governo, né? Mas é simples,
A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa aconteceu em maio desse ano. Essa é a segunda e vai até o dia 30 de novembro. A expectativa é vacinar cerca de 106 mil animais bovinos de 0 a 24 meses no município de Uberlândia. Uma obrigação do produtor de vacinar. Então ele deve adquirir a sua vacina, ele vai à loja de produtos veterinários, compra a vacina. Junto com a vacina ele tem que pegar a nota fiscal, não pode deixar a nota para trás. Daí ele tem que entrar no site do IMA, rodar uma declaração de produtor rural, né, que está à disposição no site do IMA. De posse dessa declaração, ele preenche com os animais vacinados, então o número de bezerros, de vacas, de novilha, e entrega ao IMA juntamente com a nota fiscal, para a gente poder dar entrada dessa vacinação e normalizar a propriedade junto ao IMA. Em algumas propriedades, o Instituto Mineiro de Agropecuária IMA envia um servidor para fazer uma fiscalização assistida da vacinação dos animais. As prioridades são os produtores que têm grande movimentação de animais, os que estão localizados próximo a lixão, a frigorífico, às margens das rodovias, dentro de assentamento. Então essas são as prioridades, né, que a gente faz essa vacinação assistida. A dose da vacina contra a febre aftosa pode custar cerca de R$ 1,30. A vacinação é obrigatória. O produtor que não vacinar o gado deve pagar multa de R$ 75,27 por cabeça. Se atrasar na entrega da comprovação ao IMA, a multa é de R$ 15,05. A febre aftosa é uma doença perigosa para os animais. A febre aftosa inicialmente é uma doença viral que causa estomatites. Ela é extremamente perigosa para o animal biungulado, ou seja, principalmente bovinos, né, que nós temos na região economicamente. E ela causa aftas na boca, na língua, no úbere e nas patas. Então isso aí dificulta. O animal estando doente, ele tem dificuldade em alimentação, tem febre, né, a produção de leite cai, pode ocorrer abortos. E, na realidade, com a doença, ela não consegue mais se alimentar devido às aftas na boca, e com isso ele emagrece, né, e a produção cai. A animais jovens pode ocorrer até a morte. O fiscal agropecuário do IMA, Anderson, explica quais são os sintomas da febre aftosa. Ela é uma doença bem agressiva. O produtor vai observar que o animal começa a mancar, no caso de vacas leiteiras, a queda na produção de leite imediata devido à febre, né? O animal vai parar de comer, vai ter a salivação intensiva, né? Vai começar a babar muito e juntamente com a manqueira. Então, esses são os primeiros sintomas. Só reforçando, a vacinação vai até o dia 30. Para quem tem dúvidas ou quer mais informações sobre a campanha da febre aftosa, o telefone de contato do IMA é o 3212-0429. No mês de conscientização sobre a importância de prevenir o câncer de próstata nos homens, a campanha também se estende aos animais. É o Novembro Azul Pet. O alerta é para lembrar os tutores dos bichinhos de estimação que cães e gatos também podem ser vítimas da doença. A veterinária Cirlei Manzan está comigo aqui no estúdio e tem mais detalhes sobre a campanha. Cirlei, boa noite. Obrigada pela sua participação aqui no TVU Notícias. Boa noite, prazer estar aqui com você. Cirlei, geralmente essa doença, ela incide mais em cães ou gatos? Mais em cães. Em gato, ela é extremamente rara, uma vez que a glândula próstata não é a glândula principal do sistema reprodutivo do gato, mas do cão sim. E também é conhecido que animais castrados tendem a desenvolver essa doença. Isso é um mito ou é verdade? É uma verdade. Infelizmente, a castração, apesar de inúmeros benefícios para o cão, e também na prevenção de outras doenças da próstata, com relação ao câncer de mama, com relação ao câncer de próstata, cães castrados também podem ter essa doença. Por que isso ocorre? Porque a gente não consegue eliminar totalmente os fatores que dão etiologia à doença. Não é totalmente hormonal a etiologia do câncer na próstata. Quando você castra o animal, você tira o fator hormonal, que é um fator predisponente, mas existem outros fatores, como a genética do animal, que também favorece o desenvolvimento do câncer da próstata. Por isso, a castração não impede 100% a evolução da doença, apesar de inúmeros outros benefícios. Existe uma idade do animal que o diagnóstico ele é mais comum?
A partir dos 6, 7 anos de idade é quando a doença tende a aparecer, apesar de ser um câncer que a gente está focando bastante nesse mês, ele, graças a Deus, não tem uma incidência tão alta, né? A incidência dele, de forma geral, nos cães é em torno de 4%. Mas se você considerar todas as doenças da próstata, ele vai em torno de 13% até 15% das doenças da próstata. Então, mas todas as doenças da próstata, ela é mais comum a partir dos 6, 7 anos de idade, e aí vai até o animal ter 12, 15. Por isso, recomendado a prevenção nessa idade. E existe alguma raça em que o câncer de próstata ele é mais incidente? Ou então em quais raças? Não existe. Basta ser macho para ter uma incidência da doença. Não existe uma predileção racial, também não existe predileção com relação ao porte do animal. Pode ser um animal pequeno ou pode ser um animal grande. Então nós estamos falando desde um pincher até um São Bernardo. A incidência pode ser a mesma, né? O que vai mudar realmente a incidência é a idade do animal. E agora sobre o tratamento. As formas de tratamento também variam conforme o porte do animal, geralmente a quimioterapia. De que forma que é feito o tratamento? Uma vez diagnosticado a doença, o tratamento ele é associação de castração, apesar de eu ter dito que não é o fator que impede a doença, mas quando a doença está instalada, se você tirar o fator hormonal, vai ajudar no controle da doença. A castração, às vezes, é necessário a retirada da próstata, isso vai depender da avaliação do oncologista, e a quimioterapia normalmente faz parte do tratamento. Isso vai depender de que grau da doença foi feito o diagnóstico, porque o câncer na próstata, ele é extremamente agressivo, então ele invade os tecidos que ficam ali em torno, tipo os linfonodos, a bexiga, o reto, às vezes o osso que está ali por perto, ou até pode fazer metástase à distância, que é o câncer ir para um outro órgão, para o fígado, para o baço, às vezes para o pulmão. Então, o tratamento vai depender de que fase da doença foi feito o diagnóstico. Lógico que doenças diagnosticadas precocemente, a chance de cura e de aumentar a sobrevida do animal é muito maior que quando você faz o diagnóstico da doença numa fase muito mais adiantada, quando o animal já tem metástases em órgãos à distância, a sobrevida do animal e as chances de cura, infelizmente, não são grandes. Cirlei, quais são os exames preventivos que os donos dos animais podem submetê-los? E se tem também um prazo, quando que devem ser feitos esses exames? Então, a indicação dos exames é que ela seja feita sempre que o animal tiver um sintoma clínico ou sem sintoma a partir dos 6 anos de idade, uma vez por ano. Né? O que a gente pede para o proprietário observar? A consistência das fezes do animal. O animal que tem a próstata aumentada, ele tende a ter umas fezes mais afinadas, em forma de fita. O animal tem dificuldade para defecar, às vezes o proprietário pode observar sangue na urina, ou uma secreção purulenta saindo no pênis do animal. O animal às vezes tem dificuldade para andar, por dor na região. Então, observando qualquer um desses sintomas, ele obviamente tem que procurar o veterinário o quanto antes. Caso ele não observe, mas queira participar do programa de prevenção à doença, uma vez por ano o animal é submetido à ultrassonografia, né, que é o exame de eleição, para você fazer a avaliação da próstata, não só da próstata, mas como do testículo, da bexiga, toda a região pélvica do animal, e exame de urina, se for necessário, às vezes uma radiografia, aí vai depender do que a gente for observar. Mas, assim, de forma geral, uma ultrassonografia uma vez por ano é extremamente benéfica para a prevenção da doença. Cirlei, muito obrigada pelas informações e também pela participação no TVU Notícias. Eu que agradeço, obrigada. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Nossa, do jeitinho que eu imaginava. Ele vai ajudar na construção da primeira etapa da Unidade 2 do Hospital do Câncer em Uberlândia. Ajude você também. Ligue 0800 34 2062 e doe. Fóruns, mesas temáticas foram algumas das atividades que fizeram parte do 9º Congresso da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, Abrace, realizado na Universidade Federal de Uberlândia. Confira como foi a movimentação. A Abrace reúne artistas, pesquisadores das áreas de teatro, dança, circo e performance. Durante o evento são discutidos o atual estado da pesquisa no Brasil
e políticas das artes para educação e cultura. É um momento onde nós, da área de artes cênicas, teatro, dança, circo e performance, nos encontramos para pensar o nosso estado da arte, as políticas públicas para a cultura e educação, como estão os programas de pós-graduação na nossa área no país. Então, o encontro tem esse objetivo. O congresso contou com conferencistas do Brasil e de vários países, como Índia, Espanha e África do Sul. O Congresso da Abrace ocorre a cada 2 anos e esta é a primeira vez que ele é feito na UFO, em uma cidade do interior. Para que os pesquisadores conheçam a nossa estrutura, a nossa universidade, a nossa produção e, ao mesmo tempo, dar aos professores dos programas de pós-graduação em artes cênicas e do Prof. Artes UFO o respeito nacional pelo que fazemos aqui na instituição. Durante o evento, Renato coordenou a cartografia de pesquisas em processo, um tipo de mapeamento de pesquisas que estão em curso. O Cartografias de Pesquisa em Processo busca receber na Abrace as pesquisas que estão em processo, ou seja, as pesquisas de mestrado, pesquisas de doutorado, mesmo pesquisas recém-finalizadas de mestrado ou doutorado, pesquisas iniciantes de professores de algumas universidades e programas, incluindo também, além de tudo isso, pesquisas na área de graduação com pessoas, com alunos de iniciação científica. Marina veio do Paraná para participar do encontro. Ela está no 6º período do curso de artes cênicas. O curso mudou a minha vida em vários sentidos, como pessoa, ser humano mais sensível, enfim, é o poder da arte. Tecnologia assistiva. No Brasil, o número de equipamentos voltado para a mobilidade de quem tem deficiência é cada vez maior. Ferramentas e suportes que fazem a diferença para quem pratica atividade física e participa de competições. Diego Coelho é atleta de CrossFit há 1 ano. Acabou de participar de um campeonato internacional em que ficou em 5º lugar. O que ele faz com a cadeira de rodas surpreende. A cadeira tem que ser bem forte para aguentar também o peso dele, mais o peso dos halteres, né? A cadeira de rodas é uma das muitas tecnologias assistivas e faz a diferença na busca por medalhas. Para qualquer esporte que eles utilizem a cadeira de roda é fundamental. Para o rugby, para o tênis de mesa, para todos esses esportes é fundamental ter uma cadeira de qualidade que melhore o desempenho. A Ciranda, essa cadeirinha rosa, foi desenvolvida para permitir crianças com deficiência física de 1 a 6 anos a brincar no chão. O produto é brasileiro e uma inovação mundial. A necessidade das pessoas com deficiência sempre existiu, mas a produção e o comércio desses produtos é novo. A fibra de carbono que existente nos carros de Fórmula 1 já vieram para as cadeiras de roda. A estabilidade que existe nos carros, que provoca que as rodas fiquem um pouco mais abertas, foram as que vieram para a cadeira de roda para esporte como o basquete. A impressora 3D, que foi feita para ajudar o desenvolvimento de produtos para engenharia, hoje sendo usada para a fabricação de próteses para membros inferiores e membros superiores. E o mercado pode englobar várias áreas. João precisava de uma cadeira com bom amortecedor para fazer manobras em rampas de skate. Tudo depende da necessidade do cliente. Quando você desce da rampa de skate, então vai toda a pressão, né, na cadeira. E isso daí pode acabar quebrando a cadeira ou até mesmo te machucando. As próteses usadas por atletas amputados já causaram polêmicas. O nosso velocista Alain Fonteles foi alvo de críticas ao vencer o favorito Oscar Pistorius em Londres 2012. O sul-africano acusou Fonteles de se beneficiar de próteses mais longas. Na época, ficou comprovado que as próteses estavam dentro do limite permitido. Outra confusão foi com o alemão Markus Henn, que saltou no Mundial de Atletismo Paralímpico 8,40 metros, mais do que o vencedor olímpico de Londres, em 2012. Ele tentou competir na Olimpíada do Rio de Janeiro, mas o pedido foi negado. Para a Confederação Internacional de Atletismo, ainda não está claro se ele tem vantagem por conta da prótese. E quarta-feira, você já sabe, tem UFO no plural. A edição de hoje detalha o uso de aplicativos e mídias sociais no ambiente de trabalho e de ensino. O programa vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, com reprise no sábado, às 2 da tarde. Imperdível. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Boa noite para você e até mais.